Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês 5 dicas para você que está precisando aumentar o seu número de acertos e a sua nota em linguagens no Enem. Eu vou contar também para vocês como que eu consegui de 27 acertos para 39 acertos em um ano aí, consegui finalmente a minha aprovação em medicina numa federal. E no ano anterior eu tinha tido um ótimo número de acertos e uma ótima nota em matemática, em redação, em natureza, só que eu fiz 27 em linguagens e isso me deixou de fora. Então a primeira dica que eu tenho pra você aí, de cara é a seguinte: não negligencie em linguagem, gente, não negligencia. Porque eu mesma achava que, não, humanas é tranquilo pra mim, e eu me ferrei com isso, gente, porque eu já poderia ter entrado naquela época lá e por ter negligenciado linguagens, não ter visto nada de linguagens e achar que lá na hora eu dava um jeito, eu fui com um desempenho muito ruim. Não negligencie linguagem, gente. E como que você não negligencia linguagens? Fazendo questões do Enem, tanto regular quanto PPL. No caso aí eu fazia todo dia. Eu fazia 10 questões de linguagens por dia. Você pode virar para mim e falar, Mari, mas não tem tempo para isso, né? Às vezes você tá no cursinho, no caso eu estava sozinha, mas às vezes você tá no cursinho e fala, não me sobra tempo para fazer isso. Mas, gente, de coração, é melhor você se dedicar a exercícios do que ficar preocupado em colocar matéria em dia de cursinho. O que vai fazer você passar é você acertar questões na prova e não necessariamente saber toda a matéria. Então a gente já está perto da prova, né? Se você ainda não começou a estudar por questões, não começou a fazer provas anteriores, ou fica inseguro para pegar questões anteriores todos os dias, né? Mas eu erro muito, eu ainda erro, e isso me desanima, fica parecendo que eu não sei nada. Pega as do Enseja, que tem mais ou menos o mesmo nível das fáceis do Enem. Não negligencie, faça questões anteriores todos os dias, que você com certeza vai melhorar em linguagens. A segunda dica, gente, é uma dica de ouro, e eu não acreditei no quanto que ela me ajudou, No dia ela da prova, quando eu bati o olho assim, eu não acreditei. Segunda dica é a seguinte: tem um livro chamado 100 Melhores Contos Brasileiros. Gente, leia esse livro para a prova, simplesmente leia ele. Além de ser muito bom, muito foda, e você conseguir utilizar ele inclusive para sua redação, gente, esse livro, vocês não têm noção quanto que a prova de linguagem do Enem utiliza esse livro. Para vocês terem uma ideia, é uma coletânea de 100 contos brasileiros, que foram escritos ao longo do século XX, colocando os contos de vários autores e vai explicando assim o momento, a escola literária ou o momento que foi escrito. Então só aí você já estuda muito a parte de literatura. Só que o mais legal é o seguinte: os contos são muito bons, gente. Eu comecei a ler e achei que aqueles livros assim, aqueles livros chato, mas eu vou ler porque a minha intenção era ler aí um conto por dia. E no final aí de 100 dias eu iria terminar o livro. Só que o livro é tão bom, gente. Alguns contos são tão bons. Claro que tem uns assim meio chatinhos, mas muito poucos. A maioria é aqueles assim que você não consegue parar de ler. E eles são tão bons que eu terminei o livro muito rápido. Sério, eu acho que eu li em um mês, assim, de tão bom que é. E o mais legal, eu li em PDF no Kindle, então eu nem paguei por ele. Vou deixar o arquivo em PDF aqui pra vocês. E por que ler esse livro é fundamental, Vai te ajudar muito na hora da prova. Porque, gente, sem brincadeira, nesse último Enem aí que eu fiz, que foi da minha aprovação, no mínimo umas 3 questões que utilizavam aqueles textões, sabe? Aqueles textos enormes que você fica assim, nossa senhora, vou ter que ler isso ali na hora. São textos desse livro, gente. E aí, juro pra vocês, como a sensação de você abrir a prova e pegar aquela questão gigante e já falar assim, eu conheço essa história aqui, eu já sei o que é. Eu já li o comando, já sabia, ainda mais a questão de interpretação, eu já conhecia a história. Gente, não tem preço. Não tem preço você já conhecer a história. E eu não lembro ao certo, mas sério, tinha muitas questões, tinha muitos textos. A maioria dos textos que caíram na prova eu já conheci. Recomendo demais, gente, vai ajudar muito vocês a resolver rápido e ganhar algumas questões aí facinho. A dica número 3 que eu tenho para dar para vocês, para aumentar o número de acertos e a nota em linguagem é a seguinte: atenção à estratégia de prova. Eu estudei durante 3 anos para passar em medicina. E antes, eu sempre deixava a prova de linguagem mais ou menos por último, assim, eu não dava muita importância para ela não. Porque geralmente a dica que o cursinho fala pra gente é a gente focar naquelas matérias que dão maior nota. Então eu ia já direto, assim, me concentrava na redação, depois eu ia para a prova de humanos e deixava a prova de linguagens para lá. Gente, por experiência própria, não faça isso. Vou falar com vocês como que eu fiz e que deu muito certo nesse último ano. Eu abro a prova, olho o tema da redação sempre,
mas eu não vou fazer a redação de cara. Por quê? Porque você precisa dar um tempo pro cérebro ali para... Eu faço um brainstorm ali rapidinho, mas eu não faço de cara, né? Podem vir algumas ideias, inclusive a prova de linguagens pode te ajudar, né? Às vezes tem alguma questão ali que te dá alguma luz, alguma ideia sobre o que escrever ou sobre um argumento. Então eu já olhava, reescrevia o tema, já fazia alguns rabisquinhos e já ia para a prova de linguagem. Primeiro eu fazia 5 questões de inglês. Por quê? Cara, você cansado, você não vai ter saco de fazer prova de inglês. A chance de você errar a questão de inglês cansado é enorme. Fiquei liberada de inglês, eu começava a fazer a prova de linguagens. Mas vai gastar muito tempo assim, mas calma, eu não ia fazendo a prova na ordem não. Eu ia dando uma passada na prova de linguagens e fazia as mais fáceis. Mas como identificar as questões mais fáceis de linguagem? Procura aquelas que têm imagem, que têm textos pequenos, geralmente questões de história da arte, questões de dança, aquelas questões estranhas que aparecem no Enem, assim, de educação física. Procura resolver essas questões, ou questões de conteúdo, por exemplo, funções da linguagem. Gente, estuda funções da linguagem. É muito tranquilo esse conteúdo, é um conteúdo pequenininho para você estudar e decora aquilo, sei lá, se você não entende. Mas coloca aquilo na sua cabeça, porque tem questão que só de você bater o olho você não precisa ler o texto, só o comando. Questões de função da linguagem são questões ganhas, você bate o olho e já responde. Então atenção à estratégia, né? Procura responder as fáceis primeiro, mas não deixa a prova de linguagens para o final. Outra dica também que me ajudou bastante, deixa as questões de poema por último, que os poemas são os mais difíceis de interpretar. Não fica quebrando cabeça ali com poema, deixa as questões de poema, assim, depois que você já fez a redação, já fez a prova de humanas, sabe aquelas últimas questões que ficam faltando? Geralmente são essas. Você volta lá depois e faz. Mas atenção à estratégia, viu? Isso faz muita diferença. A quarta dica que eu tenho para você, para aumentar o seu número de acertos e sua nota em linguagens, é você fazer um diagnóstico do que você está errando. Como eu sempre falo nos meus vídeos, né, de dicas aí pro Enem, se você não assistiu os outros, inclusive não deixe de assistir aqui no canal, eu tenho certeza que você vai gostar das dicas. O mais importante para a medicina do que você acertar mais é errar menos. Ver o que você está errando, né? Se você fizer um diagnóstico, eu tenho certeza que você vai perceber se você está errando por interpretação, se você está errando por falta de conteúdo ou se você está errando por falta de atenção. Por exemplo, uma questão que você errou, mas se você ficou em dúvida entre uma e outra, provavelmente você está errando a interpretação. Já uma questão lá de função da linguagem, ela é puramente conteúdo. Você sabe, você não sabe, você vai ficar ali um tempão perdendo tempo. Não, você já tem que bater o olho nesse tipo de questão e pá, já sabe responder. E a questão da falta de atenção também, né? Às vezes por você está cansado, que muitas vezes também pode ser aí um erro por interpretação. Então estude aí, né? Dá uma olhada, faça um diagnóstico do que você está errando para evitar esses erros. Por fim, a quinta e última dica que eu tenho para dar para vocês para aumentar a sua nota em linguagens melhore a sua interpretação de texto. E como que você consegue isso? Lendo, gente, lendo. Mas não é ali lendo na última hora, né, na última semana de prova. Não, não. Eu sempre gostei de ler, mas durante essa trajetória de estudar para medicina, né, eu sempre ficava assim, não tenho tempo para isso, e acabava negligenciando essa parte de leitura. Leitura de conteúdo que não tem necessariamente nada a ver com o Enem. Sei lá, ler um romance, ler alguma coisa que você gosta. Eu deixei isso de lado. Parece meio boba essa dica, né? Parece meio óbvia, mas determina, no meu caso, que como que eu fazia? Eu coloquei pra mim que eu ia ler um pouquinho todos os dias, fora do meu horário de estudo. Então eu ia fazer o meu estudo e tal, mas antes de dormir eu tinha que ler alguma coisa. Peguei alguns livros, assim, aleatórios e começava a ler. E além disso aí, melhorar muito a minha interpretação, né? E eu recomendo justamente por isso, você vai com certeza melhorar a sua interpretação. Você também acaba tendo aí um arcabouço teórico, né? Acaba tendo subsídios para você utilizar na redação. Então, assim, procura livros aí que você gosta de ler, né? Esse também que eu recomendei, 100 melhores contos brasileiros, ele é maravilhoso. Os contos são curtinhos, você consegue ler aí um capítulo por dia, né? Um continho por dia, ou... Não, leia no seu ritmo, mas leia. Não deixe de ler, não deixe essa parte de lado. Porque a prova do Enem, mesmo a prova de matemática, mesmo a prova de natureza, a parte de exatas, ela é muita interpretação de texto, né? Então, atenção à sua interpretação, né? E leia mais, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas e aí, o que vocês acharam dessas dicas? Gostaram? Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês como sempre. Eu respondo todo mundo. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!